Como ter paz em meio aos ataques? Tiago, como é que eu posso ter paz no meio de um monte de bomba que tá caindo na minha cabeça? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, senhoras e senhores, eu vou te dizer uma coisa, em meio aos ataques, você só tem uma única opção. Sabe qual que é? Ter paz. Simples. Esse é o único ponto, essa é a única decisão, é a única coisa que você deve fazer em meio aos ataques, quaisquer que sejam, tá? É ter paz. Existe uma frase icônica de um livro incrível que eu gosto muito, que diz o seguinte: tenha a paz que excede a todo entendimento. O que quer dizer isso, Tiago? Vou te dizer o que quer dizer isso. Quer dizer que o mundo pode estar caindo ao teu lado, ao teu redor, pode estar acabando tudo à tua volta, explodindo bomba na tua cabeça, gente te apontando, te caluniando, falando mal, você tomando prejuízo, você passando dificuldade. Tenha paz que exceda a todo entendimento. Antes de te explicar, eu quero que você faça algo importantíssimo para você. Para você, pega papel e caneta, que isso é algo incrível, anota. Sabe por quê? Porque 70% daquilo que você está ouvindo aqui, está aprendendo comigo, você vai esquecer, você não vai lembrar depois. 30% durante um curto período vai ficar ali vagamente na tua memória. E desses 30%, se eu não me engano, uma questão ali de 7%, 5% é o que realmente vai se tornar efetivo na tua vida. Só que quando você anota, você eleva a tua percepção, você faz com que o teu cérebro trabalhe com um pouco mais de eficiência, você vai gravar, captar de uma forma diferente, vai estabelecer essa informação de uma forma diferente, vai enraizar essa informação e vai gerar em você o desejo de praticar isso que você está aprendendo. E essa prática, essa acionalidade vai fazer com que a retenção dessa informação em forma de aprendizagem seja de fato uma verdade para você, que se torne resultados palpáveis. Então, temos ali algumas métricas, mas para isso você precisa pegar papel e caneta para anotar. Você precisa, depois que você pegar o papel e caneta, se inscrever nesse canal. Você precisa acionar o sininho aqui das notificações. Você precisa compartilhar esse vídeo com alguém. Você precisa fazer alguma coisa. E acima de tudo, escaneie esse QR Code que tem na tela aqui e vem para a nossa comunidade, porque você vai aprender muito mais, vai viver muito mais e a gente vai estar muito mais próximo. E eu tenho convicção que a tua vida vai continuar em evolução, desenvolvimento, crescimento, avanço e vai mudar a vida. E agora eu vou dizer uma coisa para você: tenha a paz que excede a todo entendimento. Não importa se o mundo está caindo ao teu lado, não importa o que está acontecendo, não importa a quantidade de dor que você está tendo. Ah, Tiago, porque não é você. Deixa eu te contar minha vida aqui, meu irmão. Você vai ver só, se eu te contar minha vida, você chora. Você chora como você vai querer mandar dinheiro. Você vai dizer: ô, Tiago, manda aí que nós queremos ajudar você financeiramente. Se eu contar minha história para você aqui, você chora comigo, tá? Por isso eu estou dizendo para você, tenha paz que excede a todo entendimento. Sabe por quê? Porque quando você não tem paz em meio às lutas, quando você não tem paz em meio às batalhas, quando você não tem paz em meio às guerras, você é sucumbido por elas. Quando você tem paz, você tem clareza do todo. Quando você tem paz, você oxigena o teu cérebro para que você consiga criar possibilidades, que você consiga criar estratégias para você poder continuar avançando, para você lutar contra aquilo que está te afrontando, aquilo que está tentando te sucumbir. Agora, quando você entra nessa loucura, quando você se deixa levar por meio desse bombardeio, né, dessas guerras, dessas batalhas, você não tem paz, você se deixa levar pela situação, cara, é inevitável que você vai cair, que você vai derrubar, que você vai, de fato, ser atropelado pelas circunstâncias e pelas situações. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não permita que nada que está fora de você seja maior do que aquilo que está dentro de você. Tiago, me explica melhor. Eu vou te explicar em conotações distintas até para que você registre isso de uma forma muito boa. Anota. Não tem esse meme? Anota! Anota! Vamos ver se vai editar. Se não editar, eu só falei aqui à toa, não valeu de nada o que eu falei, mas tá tudo bem. Então, anota essa daí. Vou te falar. A maioria das pessoas
deixam de viver aquilo que elas foram chamadas para viver, de alcançar lugares que elas foram chamadas para alcançar, simplesmente porque elas permitem que circunstâncias externas impactem elas internamente. Deixa eu te dizer uma coisa, nada que está fora deveria impactar aquilo que está dentro. Pelo contrário, aquilo que está dentro de você precisa impactar e mudar aquilo que está fora. Tiago, do que você está falando? Vertente 1, eu estou falando dos teus ideais. Eu estou falando da convicção que você deveria ter de quem você é, o que você foi chamado para fazer, ter e viver. A mensagem que você carrega, o valor que existe em você, que você precisaria estar utilizando para mudar a vida das pessoas. E você está deixando com que circunstâncias externas apaguem, afoguem tudo isso aí que está dentro de você. Tem afogado a mensagem que você deveria estar compartilhando. Você tem permitido que algo chamado vergonha, medo, timidez, necessidade de aprovação, você tem permitido com que essas coisas externas façam com que aquilo de valioso que foi colocado dentro de você esteja afogado. Pensa só, você tem permitido que a necessidade de aprovação do outro a teu respeito, ou então o nivelamento que você tem feito se comparando o teu bastidor com o palco do outro, você tem permitido que essas batalhas, que esse bombardeio externo apague, afogue e tente sucumbir aquilo que você carrega de mais valioso. E deixa eu te dizer uma coisa, não permita que nada externo impeça aquilo que existe dentro de você de ser colocado para fora. Cara, não faz sentido. Você precisa entender que você nasceu para ter paz em meio às batalhas. Você nasceu para ter paz, tranquilidade e serenidade em meio a esse turbilhão de coisas que tem acontecido, de desafios, de problemas, de dores que você tem enfrentado. Sabe por quê? Porque aquele que tem a paz que excede a todo entendimento encontra, sem sombra de dúvidas, encontra o resultado que busca. Eu vou dizer para vocês. Aí tem o outro ponto. Lembra que eu falei que são duas vertentes de não permitir que aquilo que está fora seja maior do que o que está dentro? Eu vou te explicar por quê. Porque dentro de você existe algo muito, muito mais valioso do que aquilo que está fora. Dentro de você existe alguém. Esse alguém chama-se Jesus. É isso. Existe um Espírito que habita em nós. Somos morada, somos templo do Espírito Santo. Aquilo que existe dentro de você, que habita dentro de você, é maior do que aquilo que habita fora. Então deixa eu te contar uma coisa. Não tem como você se deixar levar ou permitir que as circunstâncias externas abalem você. Não tem como você não ter paz em meio a confrontos ou afrontas da vida, ou desafio ou batalhas do dia a dia. Não tem como você se permitir ser sucumbido por isso, porque aquilo que está dentro de você é maior do que aquilo que está fora. Se posiciona, seja firme, acredite, porque nesse momento você vai gerar a paz. Porque só ela pode fazer você prosperar, avançar, ser abundante e cumprir a tua missão na Terra. Ok, Tiago, como é que eu faço para ter essa paz? Anota aí. Primeiro ponto, para que você tenha essa paz, você tem que crer que existe algo a mais. A mais do quê? A mais do que você. Você não é teto, você é piso, você é plataforma. Para que você tenha paz que excede a todo entendimento, para que você tenha paz em meio às guerras, para que você tenha paz em meio às batalhas, para que você tenha paz em meio aos desafios, para que você tenha paz no momento que as pessoas estão falando mal de você, estão te questionando, para que você tenha paz nos momentos de dificuldade financeira. Você precisa elevar o teu nível de espiritualidade. Não estou falando de religião aqui não. Estou falando que você tem que crer naquilo que eu creio. Não estou dizendo isso. Creia no que você quiser, tá? Problema teu. E eu creio no que eu quero. Problema meu. Eu estou dizendo que você tem que crer que existe algo que transcende a você. Espiritualidade é você entender que você não é o fim. Na verdade, você talvez não seja nem o começo. É você a sola do sapato de alguém que nem nasceu ainda. Mas quando você entende que a tua espiritualidade precisa ser aguçada, você começa a interpretar que existe aquilo que te transcende.
alguém que pode, deve e vai te sustentar à medida de que você esteja em situações e momentos de grandes desafios. Entenda só, talvez você não creia em Jesus como eu creio. E se para você tá ok, tá ok. Mas olha só, eu, na minha espiritualidade, quando eu estou passando por momentos de grandes desafios, quando eu estou passando por batalhas, quando eu estou passando por questionamentos, eu não sei se você sabe, mas tem gente que fala mal de você, tá? Não sei se você sabe, mas tem gente que julga você sem nem menos te conhecer. Olha, não sei se você sabe, mas tem gente que anda aí te caluniando, contando mentiras a teu respeito. Vou te contar, hein? Não era para te falar, mas eu tô te falando. Como é que você sabe? Eu falo por quê? Porque é isso que acontece comigo. E sabe o que eu faço quando acontece isso? Eu vou nas redes sociais e falo um montão. Acho que não. Sou maluco, sou besta. Eu fico em paz. Sabe por quê? Porque eu creio que existe alguém que me transcende. Eu sei que existe alguém acima daquilo que eu faço, tenho e sou, e que quem me justifica é esta pessoa. Na tua fé, na tua crença, na tua espiritualidade, eu tenho certeza, já estudei algumas, tá? Já estudei muito sobre espiritualidade, sobre religiões, sobre percepções. Sou seminarista em algumas escolas, sou pastor, fui ordenado, pastoreei, ensinei, dei aulas, faço até hoje em várias vertentes. Então eu aprendi sobre várias religiões, sobre várias percepções de espiritualidade e em todas elas, sem exceção, existe um ser ou um objeto ou alguém ou algo que sustenta a crença daquela pessoa, que sustenta essa pessoa no dia mau, que seja um souvenir, que seja uma imagem, que seja um animal, que seja a natureza, não importa o que é, mas em todas as religiões existe algo ou alguém que transcende aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa faz e aquilo que ela crê sustenta ela no dia mau. E isso permite que ela tenha paz num momento difícil, porque ela entende que ela não está só. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto aqui, como é que eu faço para ter paz em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio aos desafios? Não caminhe só. Mesmo eu tendo clareza, crença naquilo que me transcende, na minha espiritualidade, em Deus, como eu creio, mesmo eu crendo em Deus, sabendo que Ele me sustenta, é muito mais difícil, é muito mais desafiador e às vezes é praticamente impossível você passar por momentos críticos na sua vida e ter paz quando você está sozinho. É muito importante você ter alguém a quem você possa dar a mão, alguém que estenda a mão para você. E é por isso que a Bíblia diz algo muito interessante. Eu gosto muito da Bíblia. Se você não quiser crer na Bíblia como a palavra de Deus, você pode entendê-la como o livro filosófico mais vendido no mundo nos últimos 80 anos. E a Bíblia diz algo muito interessante, diz assim, sempre em dois. Vai dois. Não vai sozinho, não. Vai em dois. Sempre em conjunto, sempre em comunidade, sempre com mais alguém. Sabe por que sempre em dois? Justamente o ponto da paz. Sempre dois por quê? Porque se tiver frio, os dois juntos se esquentam. Porque se vocês precisarem trabalhar, os dois juntos cansam menos e a paga é maior. Porque se vier alguém, se levantar-se alguém contra, em dois juntos, vocês podem prevalecer na batalha. Sempre em dois. Então, quando você tem alguém com quem contar, né, além de Deus, além da tua espiritualidade, uma pessoa ou algumas, talvez você tenha algumas, você tem paz. Você entende que você não está sozinho e por mais que as batalhas sejam desafiadoras, sejam difíceis, que os problemas venham, por mais que exista esse choque, você se sente seguro e essa segurança te traz paz. Terceiro e último ponto para você ter paz em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio aos turbilhões da vida.
é você ter convicção. Ter convicção. Convicção do quê? Convicção de que nada dura para sempre. Pode ser o momento mais difícil que você está vivendo até aqui na sua vida, mas ele vai passar. Assim como pode ser o melhor momento que você está vivendo na tua vida. Toma cuidado, que ele vai passar também. Tudo passa. A única coisa que não passa são as palavras que o nosso Deus deixou, mas o resto passa. Momento bom, momento ruim, fama, sucesso, dinheiro, visibilidade, tudo passa. Porque a vida é cíclica. Hoje talvez você esteja aqui, num próximo ciclo você pode estar aqui, num outro ciclo você pode estar aqui, mas num outro você pode estar ainda mais alto. Então, para que você tenha paz, a paz que excede a todo entendimento. Entenda, espiritualidade, existe algo ou alguém que te transcende. Deus está acima de todas as coisas. Segundo, sozinho não dá. Tem alguém para que você possa dar a mão. Tem alguém com quem você possa contar. Terceiro, seja convicto. A vida é cíclica, tudo passa. Se tá bom, vai passar. Se tá ruim, vai passar. É questão de tempo. Seja convicto nisso. Persevere. Porque o tempo, em algumas situações, ele é teu maior inimigo, mas na maioria das situações ele é teu melhor amigo, se você souber utilizar ele a teu favor. E para você utilizar ele a teu favor, nada melhor do que a convicção, do que a certeza de que vai passar. Fechado? Então, antes de você ir embora, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém que está passando por um momento difícil, alguém que está passando por uma batalha, por uma luta, talvez você. Faz o seguinte, se você está passando por uma luta, comenta aqui. Olha, tô na luta, meu irmão, tô passando desafios. Coloca aqui. De repente a gente pode te ajudar, de repente a gente pode fazer parte, de repente a gente pode orar com você, de repente a tua luta é a nossa força, a tua fraqueza é algo que nos sobra. Não sei, de repente é. De repente nós aqui estamos passando por algum momento que você vai nos fortalecer. Comenta aqui, estamos aqui para nos ajudarmos. E se você quiser estar mais perto, uma comunidade que quer fazer, quer ajudar, quer estar com você, leia aqui, ó, em algum lugar dessa tela aqui, tem um QR Code, escaneia, vem fazer parte da nossa comunidade. Manda esse vídeo para alguém, escaneia o QR Code, se inscreve no canal, aciona o sininho, comenta aqui, fala o que você está vivendo, o que você está passando, seja boca de Deus na vida de alguém, seja ouvido para aquele que precisa falar. E se você achar que isso não fez sentido nenhum, fala mal também, mete o pau em mim aqui, ó, não tem problema, ou vai lá no meu Instagram, comenta nas minhas postagens, manda direct, faz alguma coisa, se movimenta, só não fica parado, só não seja o mesmo. Tenha paz em fazer aquilo que o teu coração te enche de alegria. Fechado? Bora, até a próxima! Você é louco.